Bíblia, a mensagem, é uma Bíblia controvertida? Você já ouviu falar? Existem hoje tantas traduções e muita gente dá opinião. Olha, isso aqui é boa, isso aqui é ruim, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Pois é, que história é essa da Bíblia, a mensagem? Só para a gente sentir um pouquinho do perfil dessa tradução, que na verdade é uma paráfrase. Eu estou aqui com a Bíblia Mensagem, né? Uma Bíblia em linguagem contemporânea. E então, eu como estudioso, professor de línguas originais, tradutor da Bíblia e que fiz parte do projeto A Mensagem, quero ler um pouquinho do Salmo 90 para você acompanhar a partir do verso 12. Ensina-nos a aproveitar a vida, ensina-nos a viver bem e sabiamente. Volta, ó Eterno, por quanto tempo teremos de esperar? Trata teus servos com bondade, surpreende-nos com teu amor ao amanhecer. Então saltaremos e dançaremos durante o dia todo. Compensa os tempos desfavoráveis com uma vida boa, pois temos visto maldade durante toda a nossa existência. Que os teus servos possam te ver naquilo em que és bom em governar e abençoar teus filhos. Que o amor do Senhor, o nosso Deus, esteja sobre nós e confirme o trabalho que fazemos. Sim, confirma o trabalho que fazemos. Dá para você entender um pouquinho só de ouvir essa leitura, e a gente precisa compreender o que está envolvido. Então veja bem, quando você fala do texto bíblico e olha para o texto original, para aquilo que precisa ser estudado, né, para as traduções, a gente tem uma série de desafios. E os desafios que estão presentes têm a ver, claro, em primeiro lugar, com o que a gente chama de desafio linguístico, ou seja, lendo o texto original, que palavra é essa, que frase é essa, qual é o significado, o que os melhores dicionários do mundo dizem sobre esse termo. Então você tenta traduzir isso e tenta traduzir da maneira mais exata e fiel possível. Mas é necessário entender que esse desafio é maior do que as pessoas imaginam. Não é uma coisa tão simples assim de você trocar uma palavra por outra e está tudo certo, porque você está usando o seu conhecimento limitado de uma língua muito antiga, com uma estrutura muito diferente, e às vezes determinados textos, na verdade, são difíceis de traduzir com perfeição. Até porque nós temos, por exemplo, um hebraico muito antigo, na verdade, vários hebraicos, né? Um aramaico antigo e um grego antigo também, com variação de estilo, de até mesmo linguística, para traduzir para uma língua moderna dentro do nosso contexto, por exemplo, em português. E aí o desafio não para nesse aspecto linguístico. Quando a gente traduz um texto, ainda que você venha traduzir as palavras, a pergunta é: aquele texto, quando foi escrito naquele ambiente cultural, o que significava e o que significa hoje? Por exemplo, quando você dá um beijo em alguém, o que é um beijo? Beijo pode significar uma série de coisas. Em alguns lugares o beijo é uma saudação normal, as pessoas se cumprimentam dando um beijo, porque isso é uma maneira cultural de dizer você é bem-vindo, bom dia ou até logo. Em outros lugares, o beijo é percebido apenas num relacionamento afetivo próximo. Então, há lugares, por exemplo, que você só beija parentes, só pessoas próximas. Não beija gente que você encontra no cotidiano, no dia a dia, você encontra numa reunião social, encontra no clube, encontra na igreja, encontra em qualquer lugar. Não, o beijo é limitado. Em outros ambientes, o beijo ele tem característica apenas de ligação afetiva de um casal, por exemplo. Não se beijam os outros, o beijo é apenas intimidade maior. E há lugares do mundo que o beijo é uma ofensa, o beijo ele é uma invasão. Se você beijar uma pessoa, isso é considerado quase que um ato indecente e impróprio. Então, quando a gente lê na Bíblia, por exemplo, vocês devem cumprimentar uns aos outros com um beijo santo, nós estamos falando do ambiente judaico antigo, estamos falando numa cultura do Mediterrâneo, e isso não funciona do mesmo jeito no Japão, não vai funcionar do mesmo jeito na Noruega ou na Papua Nova Guiné, porque são outras culturas e outras maneiras de enxergar a realidade. Então, quando a gente faz a tradução da Bíblia, nós temos o desafio linguístico, o desafio cultural e, mais do que isso, o mundo da época. O que era aquela realidade e o que isso significa.
Então, nós temos boas traduções que tentam ser razoavelmente literais. Elas são úteis? São, têm o seu valor. Tem traduções que são mais contemporâneas e as frases difíceis elas explicam melhor. Por exemplo, no Salmo 23 diz, ungis a minha cabeça com óleo. Mas o que quer dizer ungir a cabeça com óleo? Uma boa tradução diz, tu me honras, tu me tratas com honraria, ungindo a minha cabeça com óleo. Então você fica claro. Qual que é a proposta da mensagem? A mensagem não é uma tradução literal, não tem a intenção de fazer uma tradução propriamente mais do perfil equivalência formal. O objetivo é ser intencionalmente uma paráfrase. O projeto original começou com o nosso estudioso chamado Eugene Peterson, que percebeu a dificuldade de comunicar algumas coisas na fala inglesa. E ele fez o que a gente chama uma parábola contextualizada. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: quando você traduz o texto, aquele termo estava ligado, associado a um mundo bíblico que já não existe mais. Então a pergunta é, aquelas palavras naquele mundo tinham um sentido dentro daquele ambiente. Como é que eu faço para pegar a essência daquelas palavras para traduzir a mesma ideia no mundo de hoje? Então é uma transposição para a gente falar com o mesmo impacto aquilo que teve impacto no texto original. Por isso ela é uma paráfrase, é um trabalho linguístico bastante detalhado. Eu fiz parte do projeto, inclusive escrevendo a carta que solicitou para que fizesse isso em português, mas não dependendo especificamente do inglês, mas devidamente adaptado para a realidade da língua portuguesa nos dias de hoje, particularmente no ambiente brasileiro. Então, eu sou o supervisor exegético da mensagem e fizemos esse trabalho muito detalhado. Então, dá uma olhada, por exemplo, quando você lê o Salmo 1, lembra do Salmo 1? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, né? Nem se detém no caminho dos pecadores e não se senta na roda dos escarnecedores. Olha como é que a mensagem traduziu isso. Como Deus deve gostar de você? Você não aparece no bar do pecado, você não anda à espreita no beco sem saída, você não frequenta a escola dos desbocados. Pelo contrário, você vibra com a palavra do Eterno, você rumina as Escrituras de noite, você como árvore plantada no Éden, dando frutos novos a cada mês, que nunca perde suas folhas e que está sempre florescendo. Você não é de jeito nenhum como os perversos que não passam de poeira ao vento, sem defesa nos tribunais, são companhia imprópria para as pessoas inocentes. O Eterno traça o caminho que você escolhe, mas o caminho que eles escolhem é uma pista escorregadia. Está vendo só como uma pessoa dos dias de hoje, ouvindo essa maneira de apresentar o texto bíblico, acaba tendo uma possibilidade de compreender isso com mais clareza? E você não precisa necessariamente pensar no texto só do ponto de vista que a gente chama de uma exatidão semântica. O texto ele tem que fluir, ele tem que ter força estilística, ele tem que atingir o coração da pessoa, senão você perde a mensagem, o que é fundamental. Então dá uma olhadinha, por exemplo, no final de Mateus 3, quando Jesus, depois de ser batizado, a partir do verso 16, a Bíblia diz assim, né, na mensagem: assim que Jesus saiu da água, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus à semelhança de uma pomba, descendo e pousando nele. Com a visão do Espírito, ouviu-se uma voz: esse é o meu filho escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Tá vendo? Essas expressões que são faladas no dia a dia, que as pessoas conhecem, elas fazem toda a diferença, elas são recebidas com impacto. Então, por quê? Porque você tem uma maneira de saudar, de cumprimentar, de andar, de fazer, que funcionava no mundo antigo. Quando você traduz isso literalmente para a nossa realidade de hoje, ela não tem força, então você precisa achar uma expressão equivalente adequada. Por exemplo, no mundo hebraico antigo, quando você dizia que alguém era seu parente, você dizia: esse indivíduo é meu osso e minha carne. Se você vira para uma pessoa e fala assim: esse aqui é meu osso, aí a pessoa pensa: osso duro de roer, é isso que você está dizendo? Você percebe que a coisa não fica legal? Como é que a gente diz a mesma coisa em português? Você diz: olha, tá vendo? O fulano, a fulana, é sangue do meu sangue. Essa é a expressão equivalente. Então, com esse raciocínio é que a gente elabora uma
palavra que é muito valiosa para quem não tem nenhum conhecimento de história, de geografia, do mundo antigo, dos costumes, de uma realidade que não existe mais. Dá uma olhada comigo aqui na mensagem, em Marcos capítulo 1, quando a gente vai mais uma vez fazer uma referência ao batismo de Jesus. Olha só o que o texto vai nos dizer aqui quando isso acontece. João Batista, a partir do verso 4, apareceu no deserto pregando um batismo de mudança de vida que leva ao perdão dos pecados. Está vendo? Se você fala batismo de arrependimento, a pessoa, como assim? O que quer dizer esse arrependimento? Agora, mudança de vida. Muito mais impactante. As pessoas se atropelavam para ir a ele, desde a Judéia e Jerusalém, enquanto confessavam seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão, como um sinal de uma vida transformada. João vestia uma túnica de pelo de camelo, amarrada à cintura, por um cinto de couro. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Sua pregação era esta: o mais importante está por vir. O protagonista deste drama, perante o qual sou um simples figurante, mudará a vida de vocês. Eu os batizo aqui no rio, mudando a velha vida de vocês pela vida no reino. O batismo dele com o Espírito Santo irá mudá-los de dentro para fora. Você reparou bem que coisa interessante? Em vez de João falar, de colocar a frase do jeito que está no grego, literalmente, que diz assim, que João teria dito, ali a gente tem, na verdade, João, quando falou isso, falou certamente em hebraico, no máximo em aramaico, e a gente tem a tradução desse na narrativa em grego em Marcos, e ele disse o seguinte, ele vira para Jesus e vai dizer: este é aquele que eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Pergunto e eu espero que você responda e entenda. O que significa uma frase dessa hoje? Você encontra com um amigo, o amigo pergunta: escuta, quem que é aquele fulano? Esse eu não sou digno de desatar as correias da sandália. O cara pergunta: mas que sandália? Mas por que você está dizendo isso? Que correia? Vocês trabalham no ramo de calçados? Essa frase não tem sentido. No mundo antigo tinha, porque quando chegava na casa de uma pessoa, a primeira coisa que alguém fazia para receber você bem é desatar a correia da sua sandália, para lavar os seus pés, que estavam sujos de poeira. Então, desatar a correia da sandália era uma maneira de receber bem um hóspede na sua casa, como servir um café, um almoço, uma coisa de maneira a honrar e receber bem a pessoa. Então, como João Batista está dizendo, olha, eu não mereço nem desatar a correia da sandália, o sentido, como é que você comunica essa ideia para as pessoas hoje? Ele vai dizer, ele é o protagonista deste drama, perante o qual eu sou um simples figurante. Quer dizer, quem que é o personagem principal e quem que é um figurante. Então, a mesma ideia fundamental é traduzida dentro de uma metáfora contemporânea. Essa é a ideia. Isso não quer dizer que a pessoa não vai consultar os originais, não vai usar as outras Bíblias, mas ela vai ter uma clareza de como explicar para a pessoa de hoje como esse texto pode ter uma clareza e um impacto sem perder a sua essência para as pessoas de hoje. Dá uma olhada comigo como é que naquele mundo do contexto romano, pagão, cheio de perversidade, confusão, e as pessoas encontravam o evangelho e mudavam de vida, dá uma olhada como é que Efésios descreve isso para você ver a maneira como esse impacto é apresentado na mensagem. O texto lá em Efésios 4:20 diz assim, aliás, começando no 17, é por essa razão que insisto e tenho todo o apoio de Deus em que jamais sigo a multidão, a massa ignorante que não tem nada na cabeça. Eles tanto se recusam a se relacionar com Deus que perderam o contato não apenas com Ele, mas com a própria realidade. Não conseguem mais pensar direito, parecendo uns zumbis, eles são obcecados por sexo e viciados em todo tipo de perversão. Mas isso não é vida, gente. Vocês aprenderam de Cristo aquilo que aprenderam, acho que aprenderam direito, que foram bem instruídos na verdade, exatamente como a temos em Jesus. A desculpa da ignorância não vale mais. Tudo, quero dizer tudo mesmo, que está ligado àquele velho estilo de vida tem que ser abandonado. É pura podridão, doideira total. Saiam fora, agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro, uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se uma realidade em nossa vida. Tá vendo a maneira de descrever? Se você for dizer, não, porque outrora andáveis nas vossas concupiscências, ninguém entende isso, isso não tem impacto. Então, essa é a proposta da Bíblia, a mensagem. Então, a mensagem não é uma tradução literal do original.
ela não tem uma proposta de equivalência formal. Ela é feita por pessoas que têm plena convicção na importância, no valor e na diretriz da palavra divina, e ela tem a sua força estilística, poética e traduz para o contexto dos dias de hoje a mensagem com o impacto que ela teve no original, mudando a realidade do mundo que não existe mais para o mundo em que nós vivemos hoje. Então, se você quer saber mais sobre o conhecimento bíblico aprofundado e entender a importância da Bíblia no que diz respeito a uma boa tradução, eu posso ajudar você com o estudo aprofundado na questão. Vai aí a palavra do professor Sayão.